Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Então, essa primeira live de hoje, ela é apenas para eu me apresentar, para quem não me conhece, saber como é que foi, como é que está sendo, né, a minha trajetória no tarô depois de tantos anos. São 39 anos vivendo exclusivamente do tarô, é bastante tempo. Acho que o tempo vai passando, né? A gente não vai se dando conta, as coisas vão acontecendo, acontece uma coisa hoje, outra mês que vem, a vida vai andando, a agenda vai funcionando e assim se passaram 39 anos vivendo exclusivamente do tarô. Isso é importante porque desde 2017, 2018 mais ou menos, eu tô com essa ideia de fazer esse curso online. Eu consegui fazê-lo em 2019, um pouquinho antes da pandemia, né? Um pouquinho antes desse momento difícil aí que a gente está passando, eu consegui viabilizar esse curso, né? É um curso bastante completo, é um curso com conteúdo muito bom. Ali está todo o meu conhecimento, toda a minha técnica, toda a minha prática, tudo que eu fui aprendendo e amealhando aí ao longo de 30, na época 37, 38 anos de tarô. Então a minha experiência está toda colocada ali e eu tenho escutado, especialmente nesse último ano e meio, o quão insatisfeitas muitas pessoas estão com as suas profissões, com as suas escolhas, com o andar da carruagem, da vida, da dificuldade de remuneração, da dificuldade de liberdade, da dificuldade de se fazer o que gosta, sobretudo, né? Sempre que a gente faz aquilo que a gente gosta, o trabalho flui, o trabalho rende, você dá o seu melhor, você paga por isso, enfim, só tem benefícios, né, nessa história toda. Então, eu resolvi contar aqui um pouquinho para vocês como é que começou isso, né? Eu, desde muito pequenininha, sempre fui uma pessoa assim muito sensível, muito intuitiva, muito cheia de ideia na cabeça que eu não sei de onde que ela vem. Sensibilidade, facilidade de percepção ou percepção extrasensorial, eu não sei definir isso, cada um chama de uma coisa, não sei dizer exatamente o que é, mas uma sensibilidade a mais. Isso ajuda quando você tem o que as pessoas chamam de intuição, pode ser um excesso de sensibilidade, né? Isso ajuda muito a você conseguir ler aquilo que o instrumento está te dizendo, porque na verdade o tarô, e isso é uma diferença que existe, porque as pessoas, baralho cigano, tarô, a gente tem uma diferença nisso. Tarô é um deck com 78 cartas, se tiver mais não é tarô, se tiver menos também não é tarô, e desses 78 arcanos são divididos em duas partes. Os arcanos maiores, que são compostos de 22 lâminas, e os arcanos menores, que são compostos de 56 lâminas, né? Essa leitura, esses jogos, esse entendimento do tarô, ele é muito completo, você consegue responder uma série de coisas. Eu mesma fiz vários cursos fora, principalmente na Itália, cheguei a fazer na França, mas não me adaptei na França. Eu acabei indo para a Itália, acabei indo para Roma e lá eu fiquei bastante tempo e consegui aprender muito, dei sorte, tive um professor muito bom, ele era muito didático e acho que ele ficava sensibilizado porque eu era a única estrangeira que não falava italiano, então eu acho que dei muita sorte porque eu consegui ter assim nele realmente um orientador bacana e tudo que ele me ensinou foi de bastante qualidade. Graças a ele, diria, até fiz um curso bom aqui no Brasil, mas graças a ele eu acho que eu consegui ser quem eu sou, sabe? Em função de tudo que ele conseguiu passar. E muito inspirada nele, no Luigi, que era um grande professor que já faleceu há alguns anos, inspirada nele, eu resolvi fazer esse curso para poder transmitir um pouco aí daquilo que eu sei, do pouco que a gente sabe, que na verdade assim a gente estuda, a gente tem aula, a gente lê, a gente tem experiência, mas é um instrumento tão vasto que a gente acaba sabendo menos do que gostaria, né? Para você estudar o tarô, você precisa de dedicação e tempo, como qualquer matéria.
engenharia, medicina, arquitetura, biologia, geologia, agronomia, o que você quiser, né? Direito, história, o que for, né? Você precisa de tempo e de dedicação. Você vai ter nesse material que a gente está disponibilizando para vocês no curso, você tem toda a abrangência dos arcanos maiores, toda a abrangência e significado dos arcanos menores, e os jogos mais importantes são os jogos que eu mais gosto, são os jogos que, na minha opinião, eles mais respondem, né? Eu, ao longo dessas lives aí, vou dar uma palhinha para vocês. Mas enfim, comecei muito cedo, eu sempre fui muito intuitiva, sempre fui muito sensível, né? Eu pegava as coisas muito no ar. E eu acho que isso me ajudou a entrar nesse mundo tão mágico, né? Tão encantador do tarô, de tanta descoberta. Eu tinha mais ou menos 11 anos, foi bem cedo. Vocês devem ter tido a oportunidade de assistir as últimas 4 lives que eu fiz em 2020, eu contando essa história, que eu peguei um baralho e desse baralho eu comecei a escrever o significado, baralho de jogar buraco, baralho bobo. E ia jogando e a coisa foi indo e os acertos vieram. E quanto mais acerto, mais você fica estimulado, lógico, quanto mais você acerta, quanto mais êxito você tem, mais você quer continuar, é natural, né? E um tempo depois, um amigo do meu pai, que era uma pessoa extremamente sensível, que foi fazer os refúgios dele no Tibete e tudo mais, ele me ensinou realmente a jogar o tarô, ele me deu um tarô de presente, ali eu comecei a aprimorar, e quando eu comecei a estudar de verdade, devia ser, sei lá, devia ter uns 20 anos por aí, não mais do que isso. E aí foi indo, eu estudava direito nessa época, também era uma matéria que eu gostava, como todo bom escorpião, né, que gosta de investigação, que gosta de aprofundar, que gosta de descoberta. Eu também gostava do direito, mas acabei entrando por essa área, e aqui estou há quase 40 anos. E queria, assim, muito através dessas lives, dessa apresentação, dizer para vocês o seguinte, o tarô, ele nos traz, como qualquer profissão, como qualquer instrumento, como qualquer matéria, ele nos traz, pronto, ele nos traz muitos desafios, né? Então, assim, o primeiro desafio, que eu acho que é talvez o mais difícil foi para mim, é aquela pessoa que chega para se consultar com você, calada, te desafiando. Vamos ver se essa pessoa sabe, né? Vamos ver se essa pessoa consegue ler, vamos ver se essa pessoa me responde, né? Então, acho que tem um pouco esse desafio. Eu comecei muito jovem, então eu me lembro que às vezes as pessoas vinham a mim e diziam, quando eu abria a porta, diziam assim, chama sua mãe. E, na verdade, não era minha mãe, era eu. Então, esse desafio, assim, da imponência do outro, né, daquele ar, assim, meio mandão, ou daquele ar desafiador, ou daquele ar ameaçador, ou aquela pessoa que está te chamando efetivamente para uma conversa, né, para um jogo, né? E isso para mim era o mais difícil na época. Para mim foi realmente a coisa mais difícil, foi exatamente esse encarar essas pessoas, né? A outra coisa também que para mim foi bastante assustadora era assim, a margem de erro e a margem de acerto. Você está lidando com um instrumento. Assim como o médico lida com um bisturi, como o pesquisador lida com o microscópio, como o arquiteto lida com seus esquadros e compassos, enfim, os advogados lidam com as leis, com as interpretações, né? Até o próprio engenheiro, como ele lida com os números, a gente tem uma margem de erro, que é uma margem pequena, mas existe uma margem de erro, né? E você sempre é muito cobrado em relação a isso, né?
principalmente quando a pessoa não ouve aquilo que quer ouvir. Isso para mim é assim, hoje, quase 40 anos depois, não tem tanto peso para mim, mas no início tinha, né? Porque às vezes aquela pessoa vem naquela aflição que quer ficar, quer casar com aquele sujeito, ou quer conseguir aquele emprego, ou precisa que aquele dinheiro seja liberado através das formas da lei, ou precisa de uma solução para um conflito familiar, ou seja lá para o que for, né? Quanto mais a gente vive, maiores são os conflitos, maiores são as questões, né? E quando a pessoa não ouve aquilo que quer, é muito difícil, porque assim, e eu me ponho no lugar dessas pessoas, porque você chega ali para ouvir uma coisa e a resposta é outra, né? A pessoa quer saber se vai engravidar e está dizendo que não vai, como é que o outro recebe isso, né? Então, assim, é muito difícil você responder o que o outro quer ouvir, quando a resposta não é a que ele quer. E é muito difícil também você passar para ele o que o tarô está dizendo, com o cuidado dele não se sentir ofendido e não achar que aquilo é um ataque pessoal, né? Porque não é, você tá ali para ler a carta, você não tá ali para concordar ou discordar, até porque a gente não tem que se meter, cada um tem seu gosto, cada um tem a sua prioridade, cada um tem o seu desejo e a gente não tem que se meter nisso, né? A postura do tarólogo, da pessoa do astrólogo, seja lá de quem seja o profissional que está do outro lado, né? A gente está ali para interpretar um contexto, aquele jogo, aquele embaralhado de cartas, aquele emaranhado de interpretações, e a gente está ali para exatamente destrinchar aquela leitura para a pessoa. Não, a gente não tá para concordar, a gente não tá para discordar, a gente muito menos tá para julgar, né? Então, para mim, os desafios maiores sempre foram esses, né? O desafio do outro dizendo, vem cá, você sabe mesmo, né? E a coisa da margem de erro. Eu sempre acho que a melhor maneira de você lidar com isso é assim, com tranquilidade, com a verdade. Tem erro, tem margem de erro, tem umas coisas que a gente não sabe, tem umas coisas que a gente não pode, tem umas coisas que são proibidas. Existe isso, o tarô tem suas leis, né? A medicina, o direito, a economia, a administração, as pesquisas, tudo tem sua lei, o tarô também tem, né? Tudo tem a sua margem de erro, o tarô também tem. Então, é só lidar com naturalidade e com verdade nesses desafios, porque eu acho que a coisa pode ficar um pouco mais fácil, né? Uma outra coisa que me perguntam muito, né? Você embaralha, você tira, você corta, você escolhe as cartas. O que é isso? Da onde vem isso? Ninguém sabe, eu não sei responder isso. Da onde vem isso? Não sei. Se você tá na minha frente, você embaralha, você corta e você tira, ou se você tá aqui na minha frente no vídeo e eu tô tirando para você. O que é que comanda essa energia? O que desencadeia essa energia? O que faz com que você tire uma carta boa ou uma carta ruim? O que faz com que o jogo venha bom para amor, ou bom para trabalho, ou ruim para dinheiro, ou ruim para família, ou seja lá como for? A gente não sabe. Eu brinco com as pessoas, mas é sério, acho que isso faz parte da bruxaria, né? Isso faz parte da magia, do mistério, né? Da dinâmica do jogo, né? O fato é que 90 e muitos por cento das vezes essa mistura, essa dinâmica, esse movimento funciona, né? Então é isso que importa pra gente. Na medida de que funciona, na medida de que você consegue, nessa mistura, nessa miscelânea, nesse conjunto todo, na medida de que você consegue tirar daí histórias e movimentos que façam realmente sentido para o outro, né? Essa é a magia, essa é a beleza, essa é o mistério, essa é a dinâmica do tarô. Eu acho que é isso que vale, né? Por outro lado, também me perguntam sobre o esoterismo. Eu não sou uma pessoa esotérica, eu nunca fui, né? Eu sou uma pessoa muito mais concreta, tanto que o curso inteiro, na verdade, não só os jogos, mas o curso inteiro, ele é
todo feito, ele é todo confeccionado, todo talhado aí para vocês em movimentos diretos e objetivos e concretos, né? Nada é subjetivo, nada é espiritual, nada é comportamental, tudo é objetivo. Se aquele casamento vai, se aquele trabalho vai, se aquela escolha tá boa, se você vai conseguir engravidar, se o dinheiro que tá preso na justiça vai sair, se o curso fora acontece, se a viagem acontece, se você muda de casa, de cidade, de país, né? Se a sua mãe vai convalescer ou não da saúde, daquela doença, daquela enfermidade, se o seu irmão passa ou não passa no concurso, enfim, todas as perguntas de cunho objetivo, todas as perguntas concretas e que você consegue respondê-las a princípio no sim ou não, mas também explicado, né? Você consegue, não é só sim ou não, você consegue explicar. O que fulano sente por mim? O que o meu chefe pensa de mim, né? Então você consegue sair do sim ou não com respostas objetivas, né? Nem toda resposta objetiva, ela tá talhada no sim ou não. Tem respostas objetivas que elas são dissertativas. A gente consegue dissertar. Eu, Adriana, só não vou para o lado subjetivo e não vou para o lado espiritual. Eu vou para aquilo que você pode comprovar. O que acontece com isso? Nessa de eu ser muito prática e muito objetiva, eu começo a ter alguma margem de erro, né? Então você não tem 100%, você tem 90%, lá 90 é muitos, é bastante, mas não é 100%, né? Porque o objetivo é o objetivo. O subjetivo, ele pode ser interpretado de qualquer maneira, né? Além dele ser dar 1000 voltas para chegar numa história, ele pode ser interpretado de várias maneiras, né? Porque o que é o bom? O que é bom? O que é ruim? Depende do ponto de vista, depende de cada um, né? Então eu tento trazer nos meus jogos e na minha maneira de ensinar e na minha maneira de trabalhar, né? Eu tento trazer uma objetividade maior para o jogo. Eu acho, ou pelo menos as pessoas que vêm a mim, são pessoas que buscam mais objetividade, né? Existem outros instrumentos muito bons, a astrologia, por exemplo, a numerologia, por exemplo, e por aí vai, né? Que são instrumentos mais subjetivos e que funcionam muito bem, né? Então isso também é uma outra maneira de se ver o tarô, mas é uma maneira que como eu não trabalho com isso, eu não consigo oferecer para vocês isso. Eu vou oferecer para vocês aquilo que é objetivo e de bastante qualidade aqui, né? Uma outra coisa que vocês me perguntam é se eu vivo efetivamente, exclusivamente do tarô, como eu estou dizendo a vocês, há 39 anos. Né? Eu descobri muito cedo, pelo menos para mim e para minha vida, para o que funciona para mim, né? Eu sou a Adriana, você é outra pessoa, mas assim, o que funciona para mim é um trabalho independente. Eu não tenho perfil, não tenho temperamento para trabalhar com um bando de gente no comando, ou assim, pessoas que trabalham mais versus pessoas que trabalham menos. Eu não tenho muito isso, né? Eu sou mais uma pessoa assim de trabalhar sozinha, de fazer o meu, de me dedicar às coisas, de ter o meu tempo, a minha independência ou a minha liberdade, não depender muito dos outros. Eu nunca gostei disso. Então, no momento que eu me profissionalizei no tarô, no momento que isso começou a funcionar, no momento em que eu entendi que eu podia trabalhar para mim e que essa vida fluiria e que eu não ia estar na dependência de uma empresa, sei lá, a empresa quebra, como aconteceu, infelizmente, nesse último ano que passou, vocês todos passaram por várias situações difíceis e quem não passou assistiu a muitas situações assim, muito tristes, muito difíceis aí, né? Então,
eu descobri muito cedo que eu queria ser independente, que eu não queria ficar na mão de uma empresa, daqui a pouco a empresa quebra, daqui a pouco eu tô sem emprego, daqui a pouco eu tô sem dinheiro, daqui a pouco eu perdi a liberdade de ir aqui, de ir ali, quer fazer uma viagem não pode, quer ir para lá não pode, quer programar as férias não pode, depende de terceiros. Então, no meu temperamento, entendi que para mim a independência e a liberdade seria a melhor alternativa, né? Então, dessa forma, eu tenho me colocado dessa forma há muitos anos e funcionou. E, enfim, se funcionou, o time que está ganhando a gente não mexe, então vai assim mesmo, né? E eu estou muito satisfeita, fora que, assim, independente de qualquer coisa, a minha vida flui, eu consigo atender, eu atendo de noite, eu atendo na hora do almoço, eu atendo de manhã, eu tenho tempo para ir para ginástica, eu tenho tempo para fazer as coisas, né? Então, essa independência, para mim, Adriana, ela sempre foi uma independência muito cara, né? Eu sempre prezei muito isso, né? E uma outra coisa também que eu queria dizer para vocês, a gente tem aqui um grupo bem grande, bem bacana, bem eclético no Telegram, que seria muito interessante vocês entrarem. É gratuito, é só entrar lá no grupo, tá lá o meu nome, vocês vão ver. E isso é aberto, qualquer pessoa pode entrar ali, a gente às vezes dá uma dica, a gente, enfim, tem a troca com os outros membros, né? Um conta uma coisa, outro conta outra, então tem uma troca também com a equipe, com os alunos, com as pessoas que se interessam, os não alunos que se interessam pelo assunto, né? A gente mandou aí um formulário para vocês, que seria até bastante importante vocês preencherem, porque no momento que vocês preenchem isso, a gente fica sabendo qual é o tipo de conteúdo que vocês querem, qual é a dúvida que vocês querem, o que vocês não sabem, o que vocês querem saber um pouco mais, né? O que está faltando, né? Então, isso também é importante vocês responderem esse questionário, responderem essas perguntas, para a gente poder entregar para vocês aquilo que vocês querem, né? Uma outra coisa também que eu queria falar para vocês, eu comecei a falar sobre o ser esotérico e eu fui falando de outras coisas, vamos voltar um pouco para esse ponto. As pessoas têm uma ideia do tarô, do tarólogo, primeiro como um ser superior, o que não é verdade, ninguém é melhor que ninguém. Então, assim, pelo menos não na minha visão. Então, não tem, para mim, não tem nada disso de ser superior, muito pelo contrário. Essa é uma história. A outra história, que também fica muito clara para mim, é assim, você vai às vezes, você vê aquelas mesas cheias de pedra, cheias de incenso, cheias de isso, e espada para lá, e copo d'água para cá, e um monte de coisa. A minha mesa é limpa. Eu não tenho nada na minha mesa, eu tenho uma garrafa d'água, 2 copos e a mesa só com baralho, nem pano tem. Eu trabalho em cima de uma mesa de laca e eu botei um vidro transparente em cima para não arranhar a laca. Então eu trabalho direto no vidro, né? Como são 2 mesas, quem já veio aqui sabe, é uma mesa embaixo da outra. Então a outra mesa tem um monte de tralha, que é álcool, principalmente agora, né, gente? Que tem lá a minha Nossa Senhora, tem o meu computador, tem um telefone, tem um porta-retrato, tem um porta-treco, às vezes está bagunçado, mas de coisas normais de uma casa, de um escritório, né? Copo d'água só para o cliente, café só quando querem beber, né? Incenso nem pensar, eu sou alérgica, aquele cheiro de incenso, ele vai me consumindo, começo a espirrar, não consigo nem me concentrar e atender ninguém. Então, toda esses instrumentos ou essa parafernália visual, né, ela a mim incomoda. Então eu não tenho nenhum tipo de amuleto, de nada disso, né? As coisas que eu gosto, uma medalhinha de Nossa Senhora e tudo isso, fica comigo, né? Mas isso não é exposto nos outros, né? Eu tenho uma estante, que é essa aqui que vocês estão vendo, que tem meus livros de tarô, algumas coisas relacionadas aos assuntos que eu gosto, numerologia, horóscopo chinês, astrologia, muita coisa de tarô, muita gravura, muito livro. Até quando eu morava na Itália, eu trouxe alguns livros, então data de nascimento de criança, todos esses assuntos assim, eu guardo esses livros, eu gosto disso, eu deixo aqui na minha estante,
mas é o que eu tenho, né? O ambiente, ele é refrigerado sempre, porque a pessoa precisa estar confortável, né? Tem sempre água, tem sempre café e tem sempre um ambiente refrigerado. Agora, na pandemia, o que eu faço? A gente não fica fechado numa sala refrigerada, porque não dá. Então, se eu ligo sempre o refrigerado ligado, ou a porta aberta, ou um naco bem grande da janela aberta, que é para poder ventilar o ar, e é sempre uma de máscara. Às vezes é a pessoa que está de máscara, às vezes sou eu, né? Normalmente é a pessoa, porque você falar uma hora inteira de máscara às vezes não é bom, às vezes meio eu, meio o outro. Dessa maneira, e bastante álcool gel aqui em cima da minha mesa, que a gente limpa a cadeira, a gente limpa a mesa, a gente limpa, passa em toda a superfície, que naturalmente que é para poder não só proteger o outro, como a nós mesmos. Acho que esse ano inteiro de 2021 a gente vai ter que considerar essas normas aí de higiene, porque não tem muito jeito, né? Uma outra coisa também que eu queria dizer para vocês é assim, eu brinco muito com as pessoas dizendo que o tarô é o melhor spoiler que já existiu. E é mesmo, porque você, veja bem, as pessoas falam, eu não acredito, eu não gosto, isso aqui, tem lá, lógico, tem gente que não acredita, tem gente que não gosta, tem gente que não quer, sem dúvida. E nada demais, nenhum problema nisso. Mas a maioria gosta, porque, veja só, você acorda lá de manhã e, como é que será que vai ser meu dia? O que será que vai acontecer hoje? Será que aquela reunião vai acontecer? Será que aquele mala que tá me devendo vai me pagar, né? Você fica um pouco nessa vibe. O tarô nada mais é do que isso. Se o dia vai ser bom, se o mané vai te pagar, se você vai conseguir aquela reunião, se o fulano que tá fazendo onda com você à mesa, se ele vai te ligar. A gente consegue saber tudo isso, né? Existe um jogo que eu vou dar para vocês numa dessas lives aí agora, dessa semana. Existe um jogo chamado Peladã. O nome do sujeito era Jean, de João Peladã, né? É um jogo de respostas curtas, simples e objetivas, e que normalmente te dá um bom sim ou não. Um sim ou não um pouquinho mais elaborado do que o próprio sim ou o próprio não, mas é um sim ou não bastante confiável, né? Esse jogo é o primeiro jogo que eu ensino, que eu vou ensinar depois que vocês acabarem aí toda a bateria dos 78 arcanos, que para poder entrar nos jogos vocês precisam saber os arcanos um por um, né? Senão o jogo não é possível, a gente não consegue viabilizar nenhum tipo de jogo. Mas é um dos jogos assim mais objetivos e melhores. Para vocês terem uma ideia, eu jogo com 2 baralhos. Eu coloco a mandala da pessoa, que é aquele jogão, e que dentro daquele jogão a gente consegue falar tudo. Amor, trabalho, saúde, dinheiro, família, filho, viagem, estudo, mudança de casa, de cidade ou de país quando tem, problema de justiça quando tem. Enfim, você consegue falar sobre todos os assuntos com a mandala. Só que a pessoa também quer perguntar. Você não bota só um jogo e fala tudo que tem ali. Você bota o jogo, fala tudo que tem ali e oferece a possibilidade para o outro de fazer as perguntas que ele quer. Porque às vezes ele veio saber se a filha vai casar, se o filho vai passar no vestibular ou se o marido está desempregado vai conseguir um emprego. Muita gente vem pelo outro, né? A mulher vem pelo marido, a mãe vem pelo filho, enfim, a namorada vem pelo namorado. Isso é muito comum de acontecer. Então, você abre aquele jogo, oferece todas as informações que estão escritas ali, você vai traduzi-las para a pessoa que está na sua frente e a partir do momento que as perguntas vão surgindo, eu até dou liberdade para a pessoa me interromper a hora que quiser e ir perguntando, porque eu jogo com 2 baralhos, um já está montado e o outro está na minha mão, que eu vou lá no tal do Peladã, que é o melhor jogo, na minha opinião, até melhor que mandala muitas vezes, e que eu vou responder as perguntas das pessoas, tudo que elas querem, tudo que elas precisam, o que ela quer saber, né? Quais são as entrelinhas daquilo que ela quer saber? É do filho, é da filha, é dela mesma, qual é o sentimento do outro, o que está escondido ali? A gente tem ali um mar de possibilidades e um mar de perguntas. Tanto, deixa que eu vou mostrar para vocês aqui, quer ver? Peraí, que eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa. Tá vendo?
Esse maguinho aqui é do baralho que eu uso para mandala. Esse maguinho aqui, todo porcalhão aqui, gasto, é o baralho que eu uso pro peladã. Olha a diferença. Por quê? Porque esse mago aqui eu uso uma vez só para cada jogo, que é uma mandala por jogo. Esse mago aqui eu uso para 80 vezes, sei lá, 50, 80, um monte de vezes por jogo. Então, embora esse baralho seja até mais novo em termos de tempo do que esse aqui, esse é mais antigo, esse é mais novo, mas esse é usado e esse é menos usado. Então, essa que é a diferença, né? Por isso que eu uso 2 baralhos, que aí você dá uma dinamizada no jogo, né? Você não precisa desmanchar um jogo e pensar o que estava ali, o que estava aqui, não tem cabeça para tudo isso, né, gente? Então, você fica com a mandala aberta, pega o seu outro baralho, vai jogar o sim ou não para as pessoas, né? Para responder a dúvida, os questionamentos das pessoas. E uma outra coisa que eu faço também é assim, às vezes eu vejo que a pessoa quer saber alguma coisa que não está sabendo perguntar. Oferece, ou você não acha que você pode perguntar isso, ou você não quer perguntar aquilo para ver como é que tá, como é que não tá. Então é muito interessante você também sugerir, ajudar aquela pessoa que você está atendendo a fazer as perguntas que eles querem, né? Eu acho que isso também acrescenta, dá interesse, acrescenta valor, né? A sua dedicação ao seu trabalho, a qualidade do seu trabalho. Porque assim, não é só importante você saber, é importante você entregar um bom trabalho, né? Mesmo que a pessoa não goste, né? Não é obrigado a gostar, você não é obrigado a acertar, enfim. Você se põe disponível depois para responder, se for o caso, e tudo isso. Mas é importante você entregar um bom trabalho, é importante você oferecer todas as possibilidades e todas as oportunidades para aquela pessoa sair dali satisfeita, pelo menos respondido, ainda que você não responda o que ela quer, mas você consegue responder objetiva e completamente tudo aquilo que ela quer, né? Agora, tem um outro assunto aqui também, que é um assunto delicado, mas que são os espíritos de porco, né? Tem sempre uma galera que não faz nada, não quer fazer nada, não se levanta na vida para fazer nada, só sabe reclamar e não quer que o teto se abra e que todas as possibilidades e todos os homens lindos e ricos do mundo e todos os empregos maravilhosos e todas as oportunidades caiam no colo e a pessoa não faz nada. Aí fica difícil, né? Esse espírito de porco às vezes vem para querer saber alguma coisa que no que depende dele ele não faz. Aí é muito complicado isso, né? Aí a melhor maneira que você tem também de responder essas pessoas é, olha, você tem essa e essa oportunidade, você tem essa e abertura. Aquela porta está aberta, aquela porta está fechada, aquela janela está aberta, aquela janela está fechada. Você indica o caminho. Agora, se a pessoa vai ou não vai, você não tem como arbitrar. É que nem outro dia, conversando com um amigo meu médico, ele estava dizendo, gente, eu recebi uma pessoa no consultório, eu mandei ela tomar aquele antibiótico de 8 em 8 horas, fazer isso, isso e aquilo. Quando acabou a consulta, ela falou assim, mas eu não posso tomar de 12 em 12? Ele falou, não, esse antibiótico não faz efeito de 12 em 12, ele faz de 8 em 8. De 12 em 12 significa dizer que você vai tomar 2 antibióticos por dia, né? E de 8 em 8 você vai tomar 3. Eu preciso que você tome 3, né? Ah, não, mas eu vou fazer do outro jeito. Então, assim, você fala, você dá as sugestões, você aponta os caminhos. A pessoa vai se quiser, porque às vezes não quer fazer nada, quer que caia do céu, aí, enfim. E se falar mal, deixa falar. Enfim, deixa falar. A pessoa, primeiro, pode não gostar e não tem nenhum problema nisso, né? E segundo, às vezes a pessoa é um espírito de porco mesmo e que quer falar mal e que quer discutir, que acha que o mundo deve $1 milhão por dia para ele, que é infeliz, porque ó vida, ó céus, ó raios, ó isso, ó aquilo. Então, você também precisa saber que você pode tropeçar nessas histórias, nessas pessoas, nesses contextos. Isso é muito comum, né? Acho que o segredo aqui, se é que a gente pode chamar isso de segredo, mas enfim, o segredo aqui é você não entrar nessa pilha.
Desculpa, gente, eu fico falando e chega uma hora que eu fico com a garganta seca. É só não entrar nessa pilha. Se você vai entrar nessa pilha, então é melhor você não entrar nesse mundo, né? Porque esse mundo tem essa pilha, né? E o mundo do tarô, você às vezes se depara com pedregulhos, né? Gente que tá ali para criticar, que tá ali para contestar, que tá ali para dizer que não vai. Ah, não, mas eu tenho que estudar, mas eu não gosto de estudar. Então não estuda. Ah, mas eu queria passar no concurso, mas eu não quero estudar. Inviável, né? O tarô tá ali, ele não é uma varinha de condão ou uma caixinha de pó de pirlim-pim-pim que fica pulando para fora e abençoando as pessoas. Não existe mágica, não tem milagre, não existe nada disso em nenhum segmento, nem na medicina, nem na engenharia, nem em lugar nenhum, né? Se a pessoa não levanta, não se esforça, não faz, não anda e não acontece, a vida vai ficar mais difícil de acontecer. É estímulo e reação, isso a gente aprende lá no primeiro ano, no ginásio, sei lá, do ensino médio, agora não é mais ginásio, né? A gente tem isso, não tem como, né? Então, tem essas pessoas que são as vítimas, tem esse coitadismo, às vezes, porque eu sou uma azarada, porque na minha vida não acontece nada, porque as coisas não vão, entendeu? Uma coisa é a pessoa passar por uma tragédia, né? Morreu de corona, estava bem, estava ótimo, uma tragédia, a gente lamenta, isso é tudo muito triste, né? E a gente tem compaixão e empatia para alcançar a dor dessas pessoas, óbvio, né? Outra coisa, eu sou azarada porque eu não paro no emprego, porque o meu chefe era ruim, porque o outro era... Sempre é o outro que é ruim, o outro que não serve, o outro que não presta, o outro que não é bom, o outro que não sei o quê. Quando a pessoa começa a ter um pouco esse discurso, né, que tudo que acontece está fora do universo dessa pessoa e está sempre no universo dos outros, você já começa a ficar cismado. Fala, cara, é uma pessoa que não tem olhar para si, que não faz por onde, que não se mexe, é delicado, né? Então, enfim, é só para vocês saberem essa diferença para não entrar na pilha, porque senão a pessoa que está começando no tarô começa a entrar numas, né, de dizer, cara, e eu não tô acertando, e isso, você começa a entrar na pilha, entrar na demanda do outro, no pique do outro, em tudo do outro, é muito louco isso, né? Cuidado para não escorregar com essa tremenda casca de banana, né? Então, se vocês não estão vendo aquele negócio, ele está vendo aquilo, você acredita naquilo que você está vendo, você já perguntou, tá lá na mandala, já jogou 15 peladãs, já isso, já aquilo, o tarô tá dizendo aquilo e acabou. Banca, tá? Não entra na pilha dos outros. Entrar na pilha dos outros significa dizer o seu jogo vai para o lixo. Não tem outra, né? É por isso que eu insisto tanto para vocês, né? Gente, façam o curso com calma. Vamos ver, arcano, são 78 arcanos. Um por um, lê um, bate nele, aí lê o outro, bate nele, vai vendo. Eles contam uma história, né? Eles estão desencadeados. Você vai começar a entender. Depois que você tiver com isso muito apurado e já entrou ali na circulação sanguínea, eu brinco com as pessoas, aí você começa no jogo. Você tem 1 ano para aprender. É tempo suficiente. A gente vai oferecer para vocês também lives ao longo do ano. Vocês não vão ficar, o curso é online, mas vocês não vão ficar entregues apenas ao online, né? Eu tô aqui, a gente tem a comunidade no Facebook, a gente tem o grupo do Telegram, a gente tem o Hotmart, a gente tem várias plataformas que a gente responde a vocês, às vezes não tão rapidamente, mas a gente sempre responde, né? E vocês vão ter apoio, vocês vão ter lastro para começar a trabalhar. Na minha primeira turma, vocês agora serão a minha terceira turma online, né? De presencial eu já dei várias. Já tem 2 ou 3 que já estão trabalhando, estão atendendo aí, já estão trabalhando. E tem também aquele meu convite inicial lá de trás, que é, eu quero trazer vocês para trabalharem comigo. A gente vai ter um site, a gente vai ter um portal, a gente vai oferecer consulta, a gente vai oferecer
jogos online, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. E eu vou depois, quem quiser, quem já tiver no pique, quem quiser começar por aqui, também não vai ficar obrigado a ficar aqui eternamente, mas quem quiser começar por aqui, eu vou dar essa oportunidade para vocês atenderem no meu site. Isso vai ser depois uma outra conversa, mas eu já estou dando aqui uma palhinha para vocês. Essa live, não só de hoje, como todas essas da semana, elas vão ficar gravadas, vocês vão poder assistir até o dia 20, assistindo hoje, amanhã, depois quer ouvir de novo, quer voltar um pedaço, vai estar tudo aí, o link tá aí, tá tudo aí disponível, né, disponibilizado para vocês poderem tirar suas dúvidas e tudo mais. Na última live dessa semana, ela vai estar aberta para perguntas e respostas. Eu vou responder a vocês aquilo que vocês tiverem de dúvida, o que vocês tiverem de questionamentos, né? Vocês podem perguntar bastante o que vocês quiserem, a gente está aqui para responder. E fica aí o convite, quem quiser se juntar, vai ser um prazer, o curso está muito bacana, eu insisto que é um conteúdo bacana, ele é completo e ele é de bastante qualidade, né, que a gente fez com todo carinho aqui, não só eu, como a minha equipe técnica, que é incansável, né, que são excelentes, que estão sempre me salvando aí, porque eu sou um zero à esquerda na tecnologia. Eles é que me ajudam aqui a beça, né? A gente está o tempo todo tentando responder a tempo e a hora. E fica o convite aí para vocês se juntarem a gente. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada por estarem aqui. Eu lembro a vocês que a gente tem o meu perfil pessoal no Instagram, o meu, Adriana Castrup, mas tem um específico que chama-se Como Viver do Tarô, que é um perfil que a gente só vai publicar dica, assunto de tarô, curiosidade, dúvida, vídeo, enfim, todo o material que a gente encontrar de qualidade a gente vai postar nesse perfil. Fica aí o convite também para vocês seguirem, não só o meu perfil pessoal, mas também esse para quem quiser. E uma última explicação que as pessoas me perguntam bastante, que eu até esqueci de falar isso, que assim, esse curso, ele profissionaliza vocês, mas nem todo mundo quer se profissionalizar. Esse curso, ele vai do zero até lá em cima, tá? Então, você vai poder trabalhar com isso, você vai poder usar, sei lá, para o seu uso pessoal, ou para sua família, ou para tirar para um amigo ou outro, mas esse curso, ele é completo e vasto a ponto de te profissionalizar se você quiser, tá? Espero ter conseguido responder aí todas as dúvidas e as perguntas de vocês e esperando vocês amanhã na mesma bate-hora e no mesmo bate-canal aqui pra gente continuar esse assunto, tá bom? Gente, muito obrigada, um beijo em todos e até amanhã.